A paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por mais uma oportunidade que temos de estudar, de meditarmos na palavra do Senhor por alguns minutos. Escola Bíblica Dominical. Nós temos este privilégio, irmãos, de poder nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, que tem sido alimento para nós. Nós exaltamos e nós agradecemos a Deus por isso. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo que nós iniciamos na aula passada. A respeito, o tema do nosso estudo é a obediência de Cristo, seus efeitos e alcance. Na aula passada nós falamos um pouco da introdução desse estudo. E hoje, irmãos, nós vamos meditar no primeiro tópico da aula, já que a aula passada foi apenas a introdução. O primeiro tópico é: Deus se manifestou a todos os homens através dos seus atributos invisíveis, que se tornaram visíveis pela criação. Eu vou repetir: Deus se manifestou a todos os homens através dos seus atributos invisíveis, que se tornaram visíveis pela criação. Nós vamos orar a Deus, irmãos. Senhor da glória, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estudarmos, Senhor, a tua palavra, de poder meditar nela, de poder nos aprofundar. Nós queremos, Pai, conhecer mais de ti. Nós necessitamos de ti, Senhor. Necessitamos conhecê-lo mais, Senhor, nos achegar mais perto de ti. Por isso nos ajuda, Senhor, nesta manhã, nos ajuda, Senhor, neste dia. Esteja conosco. Senhor, eu coloco a minha vida diante de ti, coloco a vida dos meus irmãos. Senhor, fala conosco nesta manhã. Repreendemos todo mal no nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta contra a tua obra, nós repreendemos no nome de Jesus. Fica conosco e nos abençoa, Senhor. Fala ao nosso coração. Nós oramos e nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. A respeito desse tema, aliás, desse tópico, eu quero falar, é algo que a gente já viu, irmãos, mas nos aprofundar um pouquinho nesse tópico a respeito da revelação. Então, o tópico 1.1, né, é a revelação de Deus por meio da criação. Eu gostaria de, antes de ler com os irmãos Romanos capítulo 5, que faz parte do nosso texto base, né, o texto do nosso estudo, o texto base é Romanos capítulo 5, do versos 12 até o versículo 21. Agora nós vamos ler Romanos 5,12. Diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele nesse versículo, ele faz uma menção muito importante para o nosso estudo, que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Ele está fazendo referência ao pecado de Adão, que nós falamos na aula passada, daquele ato de desobediência que foi o meio pelo qual Adão pecou. Então ele diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, através do pecado de Adão, o salário do pecado é a morte. A morte, então, o pecado entrou no mundo, pelo pecado veio o salário do pecado, que é a morte. E aqui diz o texto que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Nós vamos entender um pouquinho mais esse texto, irmãos, no decorrer dos estudos,
Mas o que eu quero ressaltar aqui hoje é que a Bíblia encerra toda a humanidade debaixo do pecado. O próprio Paulo diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia encerra todos os homens debaixo desse pecado que iniciou por Adão. Para nós entendermos, irmãos, o contexto do nosso estudo, é necessário compreendermos inicialmente o que há de conhecimento ou de revelação no homem natural com relação a Deus. A própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, gostaria que os irmãos abrissem, a partir do verso 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Para nós entendermos um pouco mais esse texto, que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, Paulo está fazendo menção a uma revelação, a uma manifestação de Deus para com os homens. Vamos ler detalhadamente alguns versículos agora. O próprio 18 vai dizer assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Esse versículo é importante para nós entendermos esse contexto, irmãos, que o que Paulo está querendo dizer é que a ira de Deus com relação aos homens se dá, e a ira de Deus não é essa ira humana, é a justiça de Deus, se dá por conta da impiedade dos homens, da impiedade. Por outro lado, se o homem piedoso é aquele que busca Deus, é aquele que quer se aproximar de Deus, a impiedade é o contrário à piedade, ao homem piedoso. Aqui está falando daquele que se afasta de Deus, daquele que nega a Deus, daquele que não quer se aproximar de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. A impiedade e a injustiça dos homens detêm a verdade em injustiça. Por causa da impiedade, por causa da injustiça, os homens detêm então a verdade que é essa verdade que aproxima o homem de Deus. No versículo 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aqui, irmãos, é uma manifestação que alguns teólogos vão tratar essa manifestação como uma manifestação geral. É uma manifestação que o versículo 20 vai dar um pouco mais de detalhes, que é porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, né? Porque as suas coisas invisíveis,
desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A versão revista e atualizada vai dizer para que eles fiquem indesculpáveis. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que há então uma revelação de Deus, por isso que o tópico é: Deus se manifestou a todos os homens através dos seus atributos invisíveis, que se tornaram visíveis pela criação. Há então uma manifestação de Deus, uma revelação de Deus para com toda a humanidade, que acontece pela criação, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Veja bem, há uma revelação então que faz com que o homem conheça ou tenha conhecimento de que existe um Criador, existe um Deus que através da criação se manifesta então aos homens. O que a criação, irmãos? O que a criação nos revela? O que a criação nos revela? A Bíblia nos diz que a humanidade está indesculpável diante de Deus. Foi o texto que nós lemos. Pois a criação e aquilo que o próprio Deus manifestou diante de todos os homens revela que há um Criador, manifestado através dos seus atributos invisíveis que se tornaram visíveis pela criação. O versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Essa criação, ela apresenta um Criador, né? Um Deus poderoso, um Deus que cuida dos detalhes, porque ao olhar para a criação, o que nós vemos, irmãos? Nós vemos ordem na criação, tá certo? Nós vemos beleza na criação, nós vemos detalhes, irmãos, que não poderiam ser estabelecidos e concebidos pela mente humana. Há então uma mente superior à mente humana, que criou tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós chamamos de criação. Quando nós ouvimos, né, o nosso pastor Douglas falar a respeito das galáxias, dos cosmos, das estrelas, o universo, nós vemos, irmãos, uma grandeza, uma coisa extraordinária, sobrenatural, que transcende a mente humana. Então, essa revelação, que, de novo eu repito, os teólogos vão chamar de revelação geral, o que ela proporciona ao homem? Essa revelação, ela faz com que o homem conheça ou tenha, a partir dessa revelação, um entendimento de que há um Deus superior, de que há um Deus com uma mente maior do que a mente humana. Porém, essa revelação, irmãos, vamos ler antes, irmãos,
o Salmo 19, né? Nós conhecemos o texto. O Salmo 19 vai nos dar um pouco mais desse entendimento. A partir do verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Veja bem, irmãos, o que o salmista está dizendo aqui? Ele está exaltando a criação. Percebe, irmãos, que ele está trazendo a existência de um Deus através das coisas que foram criadas. Então, o que Paulo está querendo dizer lá no texto que nós lemos, de Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante, é que a humanidade, através da criação, pode entender, pode conhecer que há um Deus. E por Deus se manifestar, por revelar estes atributos invisíveis pelas coisas que foram criadas, a humanidade, todos os homens estão indesculpáveis diante de Deus. Eles não podem, através da criação, pela manifestação de Deus, através da criação, eles não podem negar a Deus. Nenhum homem pode dizer não a Deus, não há um Criador. Porque o que Paulo está nos dizendo no texto é que, por conta então da criação, por conta de tudo aquilo que foi criado, a humanidade está indesculpável diante de Deus. Vamos ler agora o versículo 20 de 1 Romanos 1, que o nosso entendimento será mais amplo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, olha só, irmãos, seu eterno poder, como também a sua própria divindade, os atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua própria divindade, ou seja, a própria essência de Deus, claramente se reconhece. Olha o que Paulo está dizendo. Não é uma revelação que não pode ser conhecida. Claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos de que maneira? Por meio das coisas que foram criadas. Os irmãos entendem? Então, tais homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis. E que a versão revista e corrigida, né, que nós lemos, vamos pegar lá. Romanos 1, 20 vai dizer: para que eles fiquem inexcusáveis. Essa revelação, então, né, essa revelação geral, qual é então o objetivo dela, irmãos? Essa revelação, o objetivo dela é fazer com que os homens entendam que há um Deus. Porém, ela não é suficiente para salvar o homem. Não é por saber que há um Deus, um Criador, que há um autor da criação, não é por saber isto que o homem chega à salvação. A Bíblia nos ensina que há apenas um caminho pelo qual o homem é salvo: Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, essa revelação que nós aprendemos nesta manhã, através da criação, faz com que o homem reconheça que há um Criador e queira então, a partir daí, deseje, né? A partir daí,
se aproximar desse Criador. E aí ter um outro tipo de revelação que os teólogos também vão chamar de revelação especial. Mas falando então dessa revelação através da criação, ela é insuficiente para salvar o homem, pois faz com que através da criação os homens reconheçam a existência de um Criador. Essa revelação é suficiente para revelar, trazer conhecimento aos homens em relação à existência de Deus, mas é insuficiente para salvá-los. Desta maneira, irmãos, os homens todos estão indesculpáveis diante de Deus. De que maneira? Eles não podem dizer que não há um Deus, que não há um Criador. A revelação geral torna os homens culpados e não justos diante de Deus. Então, a revelação geral, o que ela faz? Ela condena. Essa revelação através da criação, ela condena os homens, porque eles se tornam diante dela, diante dessa grandeza, diante da maneira com que ela foi concebida, torna os homens indesculpáveis diante de Deus. O nosso pastor, pastor Douglas, numa das primeiras aulas aqui pelo YouTube, ele disse o seguinte, irmãos, nos disse em uma das primeiras aulas: a criação possui a digital de Deus e testemunha ao Senhor. A criação serve a Deus. A criação aponta para um Deus. Os irmãos entendem? A criação tem a digital de Deus, ela aponta para um Criador, para uma mente maior do que a mente humana. Amém, irmãos? O tópico 1.2 da aula de hoje, que eu gostaria ainda de compartilhar com os irmãos, é a lei moral no interior do homem. Da mesma maneira que Paulo nos disse que a criação, os homens estão indesculpáveis por causa da criação, por causa da manifestação do Senhor pela criação, a Bíblia também nos mostra, irmãos, que há uma lei moral no interior do homem. Há uma lei no interior do homem. O homem já nasce, irmãos, com a consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Veja, irmãos, vamos pegar em Gênesis, olha só, Gênesis capítulo 3. Aquele momento, que nós lemos na aula passada, que Adão, pela desobediência, ele come daquele fruto. Gênesis capítulo 3, verso 8 em diante. Portanto, desculpa, irmãos, eu peguei isso. Gênesis capítulo 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja bem, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão. Adão se escondeu quando ele ouviu a voz do Senhor. No 9 vai dizer: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? No 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estavas nu e escondi-me. No 11, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Os irmãos percebam que há aqui uma atitude de Adão. Claro, por conta da consciência do pecado, irmão, sem dúvida nenhuma. Aqui ele toma consciência do pecado. Mas
percebe que há uma atitude de Adão aqui de se esconder de Deus. E Deus questiona. Quem te mostrou, né? Vamos pegar aqui, no 11. Quem te mostrou que estavas nu? Por que Adão, ao ouvir a voz do Senhor, ele se esconde de Deus, irmãos? Quem disse para Adão que ele estava errado? Quem disse que ele estava errado? Aqui o Senhor está perguntando, comeste tu, né? No 11 ainda, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então, percebe que há então, no interior do homem, aqui no caso de Adão, uma consciência do bem e uma consciência do mal. A partir do pecado, Adão toma consciência do mal. Toma consciência do mal que ele havia cometido, da desobediência. E ele, ao ouvir a voz de Deus, ele então se esconde. Então, irmãos, Paulo vai nos dizer, ainda nesse contexto, que há incutido no interior do homem a consciência do certo e errado, do bem e do mal. Do bem e do mal. Vamos pegar em Romanos, vamos voltar lá, irmãos, em Romanos, capítulo 2. Irmãos, o nosso objetivo não é concluir o assunto, até porque os irmãos estão vendo que é um assunto muito amplo, mas é nós termos a noção bíblica de como a Bíblia trata a respeito desse assunto da revelação que os homens têm de Deus, todos os homens, e dessa consciência que os homens têm dentro de si, de certo e errado, irmãos. E aqui, obviamente, eu não estou falando de uma consciência, de um conhecimento especial através da pessoa de Cristo para a salvação. Não estou falando disso. O que nós estamos estudando aqui é que há no homem natural o conhecimento a respeito da existência de um Deus e da existência de uma lei de certo e errado. Tá certo? Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Olha o que Paulo vai dizer. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os irmãos conseguem entender? O que Paulo está dizendo aqui? Os gentios não tinham a lei. Não tinham. A lei foi dada para o povo de Israel, para o judeu. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. Como é que pode, irmãos? Alguém que não tem a lei, alguém que não sabe a lei, não recebeu a lei da maneira que o povo de Israel recebeu através de Moisés, pode fazer naturalmente as coisas da lei. O que Paulo está dizendo então? Paulo está dizendo, e o próprio texto aqui vai nos dizer isso, que há uma lei. Há uma lei que o homem natural, em algum momento, pode executar, né? Por exemplo, quando um homem não comete o homicídio. Quando o homem não comete o homicídio, ele não mata alguém, ele está cumprindo essa lei de não matarás. Não matarás. Mas até o homem natural, não são todos os homens que são homicidas. Não são todos os homens que cometem homicídio, que matam. Tem homem natural que não mata. Então ele está cumprindo uma lei. Uma lei. E esse homem não é um cristão, não é um crente em Jesus. Os irmãos percebem a comparação? Deu para entender? Espero que tenha ficado claro. O texto aqui vai dizer, de Paulo, vai dizer, eu vou repetir então a leitura, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei.
Eles não estão cumprindo uma lei entregue a eles. Eles estão cumprindo uma lei natural. O versículo 15: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Percebe o que nós estamos dizendo? Há uma lei escrita no coração do homem, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O que Paulo está nos ensinando então? Paulo está dizendo que há uma lei no interior dos homens. Ora, irmãos, se nós voltarmos em Romanos, no capítulo 1, no verso 20, vai dizer assim, né, que nós lemos, né? Aliás, no 21, desculpa, vamos pegar o 20, irmãos. Porque as suas coisas invisíveis, eu estou lendo Romanos 1:20 novamente. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Olha o 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. De que maneira, então? Tendo conhecido a Deus? Olha, irmão, só faz sentido este versículo, esse texto, tendo conhecido a Deus, nesse conhecimento interior, nesse desejo interior do homem de buscar a Deus, de buscar um ser superior a Ele. Nós vamos entender um pouquinho mais. Tem mais um tópico aqui que eu creio que vai ficar mais claro para os irmãos. Mas o que Paulo está dizendo? Portanto, tendo conhecido a Deus. Só faz sentido isso, irmãos, se houver dentro do homem essa perspectiva ou esse desejo de buscar alguém superior, de buscar alguém transcendente. Irmãos, e faz todo sentido o que Paulo está dizendo aqui. Porque nós vemos, irmãos, que há nos homens esse desejo. Por isso as religiões, por isso a busca, né, através das religiões, por alguém superior, alguém transcendente a ele, ao homem. Faz muito sentido. Nós vemos, irmãos, na boca dos homens que não são do Senhor, que não aceitaram a Cristo, dizer, seja o que Deus quiser, Deus te abençoe. Nós vemos, por quê? Porque há, então, no interior desse homem, a consciência de que existe um ser superior a ele. Os irmãos entendem? Então, é nesse aspecto que Paulo está dizendo, a humanidade, os homens estão indesculpáveis, porque Deus, através da criação, se manifestou. De novo, irmãos, nós não estamos falando da salvação, da revelação que leva o homem à salvação. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que da revelação que traz ao homem a consciência, o entendimento de que há um Deus. Olha o que Eclesiastes capítulo 3, o que Salomão diz a respeito desse assunto que nós estamos abordando. Eclesiastes 3:11 vai dizer assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu vou ler na versão internacional. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Percebe, irmãos? O que o texto está nos dizendo? Que Deus colocou no coração do homem
o anseio pela eternidade. Pela eternidade. Por isso que nesse sentido, irmãos, não há nada, nenhum bem, nenhuma riqueza que possa suprir, veja bem, entenda o que eu quero dizer, não possa suprir este vazio que o homem tem. O homem natural tem um vazio dentro de si, que só pode ser suprido, preenchido, só pode ser preenchido mesmo, né? Através de Cristo, através dessa revelação, através dessa revelação especial agora para a salvação. Porque há no interior do homem um anseio pela eternidade, pelas coisas que transcendem esta vida. Há no coração do homem, Deus fez assim, Deus colocou no coração do homem. Os irmãos entendem? Então, há no interior desse homem uma lei que o faz ansiar por um ser superior a ele, por um ser transcendente. Amém, irmãos? Romanos, vamos voltar lá no livro de Romanos, capítulo 1, novamente. Ainda tem mais um versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é o 32, Romanos 1, 32, vai dizer assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Os quais, conhecendo a justiça de Deus. Mais uma vez reforçando o que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto, que os homens conhecem que há um Deus, e por negá-lo, e por não querer conhecer mais esse Deus, entrar agora numa comunhão íntima, exclusiva, especial, por negar essa revelação através da criação, é que esses homens estão indesculpáveis diante de Deus. E porque negaram, diz lá o texto, aqui mesmo, né, de Romanos 21, né, 1:21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Porque não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. E aí vai dizer esse texto terrível a partir daqui, que Paulo vai dizer que Deus os entregou então às suas próprias paixões e concupiscências. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Espero que sim. Último tópico da aula de hoje, subtópico, né? É o 1.3, é a busca do homem por um ser superior a ele. Então, irmãos, todos os homens necessitam. Nós vemos, né, irmãos, no comportamento dos homens, e o relato que nós vamos ler agora na Bíblia, irmãos, porque nós estamos pautados na Bíblia, mas observando os homens, nós vemos que realmente há essa necessidade, né, de uma busca, né? Então, por tudo que estudamos anteriormente, nos subtópicos anteriores, existe no homem o desejo e a necessidade pela busca de um ser maior, supremo, transcendente. E isso fica muito claro quando estudamos a passagem de Atos, irmãos. O pastor Douglas, se eu não me engano, ele fez menção a esse texto em uma das suas aulas. Atos, capítulo 17, nós conhecemos a história. Paulo está ali no Areópago, irmãos, né? Em Atenas, versículo 17, aliás, capítulo 17, vamos ler do 17 em diante. Vamos ler o 16, irmãos, para dar um pouco mais de sentido ao texto. Eu estou lendo Atos 17, 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria.
de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ele disputava, irmãos, com os judeus e com os religiosos. Os irmãos se lembram, nosso pastor já nos ensinou, né, irmãos, que o que significa religião, né, aquele religare, né, trazer de volta, né, irmãos, de uma certa forma ligar a um ser transcendente, a um ser superior. Então Paulo disputava com os judeus e com os religiosos. E alguns, versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Versículo 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Percebe, irmãos? O que acontece aqui? Paulo encontra um altar e o altar estava escrito ao Deus desconhecido. Aqui fica muito claro, né, irmãos, dentro desse contexto, a necessidade de um homem de buscar a Deus. Ainda que ele não saiba quem é esse Deus verdadeiro, esse Criador verdadeiro, o único Deus, ainda que ele não saiba, há nele a necessidade, há no homem, incutido no homem, a necessidade de buscar um Deus, E Paulo deixa claro, né, no versículo 23, esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O homem honra a quem eles não conhecem. Há essa necessidade. Versículo 25, aliás, o 24, o Deus, aí Paulo vai anunciar esse Deus verdadeiro, esse Deus criador, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, aliás, de nós. E no 28 ele vai dizer: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então Paulo anuncia a estes homens o Deus verdadeiro, o único Deus, o Criador, a quem deu ao homem a vida, a respiração e todas as coisas. E no verso 26, eu gostaria que os irmãos guardassem, porque nós vamos usar esse texto mais para frente. Diz assim: e de um só homem fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Glória a Deus, irmãos. Espero que esteja
tenha ficado claro para os irmãos o que nós estamos abordando. Os irmãos percebem a necessidade, então, do homem de buscar a Deus, de buscar um ser supremo, um ser maior, um ser transcendente. Já encerrando, irmãos, eu quero ainda compartilhar, eu vou ler aqui o que eu escrevi. A revelação geral, então, que nós falamos, deve levar o homem a querer conhecer a Deus de maneira especial. Esse é o objetivo da revelação natural, a revelação geral. Essa revelação que nós estamos falando, ela deve levar o homem a querer conhecer a Deus de maneira especial. E a partir então dessa revelação especial, a partir daí, esse homem terá um encontro com a verdade transformadora, que é o objeto do nosso estudo. Irmãos. Encerrando, irmãos, eu só gostaria de ler esse texto em Atos capítulo 10, que dentro desse contexto fica muito claro, irmãos, o que aconteceu aqui. Os irmãos conhecem a história daquele centurião, do Cornélio. Eu vou ler Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Ele era então chefe do exército, fazia parte do exército, ele era um centurião da corte chamada Italiana. E diz aqui o texto: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. No 4, este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Eu não quero avançar muito, irmãos, mas só para encerrar, e a gente retoma a partir daqui na próxima aula, tá bom? Percebe, irmãos, que este Cornélio, este homem, ele não conhecia Deus nessa intimidade. Ele era um homem religioso. Ele era um homem piedoso, ele temia Deus, ele fazia esmolas, ele até orava, ele desejava conhecer a Deus, ele desejava conhecer um ser superior a ele, um ser transcendente maior. Mas Deus então, através do anjo, faz com que ele mande chamar Simão, Pedro, ele mande chamar Pedro, porque havia algo ainda que ele precisava conhecer. Havia algo maior, havia uma verdade ainda muito mais verdadeira do que ele conhecia, do que ele tinha a respeito de um Deus. Amém? Cornélio era um religioso, irmãos. Um religioso que, sim, desejava conhecer a Deus. Por isso que Deus disse: olha, as tuas orações, as tuas esmolas chegaram diante de Deus, pois agora eu vou te revelar a verdade, eu vou te mostrar como você pode conhecer verdadeiramente a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez eu espero que tenha ficado claro. A gente parte a partir daqui na semana que vem e daremos mais um passo nesse estudo, irmãos. Nós vamos orar a Deus. Senhor da glória, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pelo estudo, pela tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender. Fica conosco, Senhor. Fica conosco neste dia, abre a nossa mente, dá-nos entendimento, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por todos os professores, Senhor, da tua casa. Te louvamos, Senhor, pela forma, Senhor, pela maneira que o Senhor tem nos dado para estudarmos a tua palavra.
Fica conosco neste dia, nos abençoa, fala conosco à noite, Senhor, no culto, através da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos pela vida do nosso pastor, fortalece o Teu servo, Senhor, a família do Teu filho, Senhor, a vida da irmã Miriam, das heranças, Pai, estende a Tua mão poderosa e continua falando a nós através da vida do Teu filho. Nós oramos e nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, que o Senhor nos dê um dia abençoado, o Senhor nos guarde e que estejamos na presença do Senhor à noite, logo mais, para cultuarmos ao Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor, a paz do Senhor, irmãos.